gente, esse é o programa que eu comentei com vocês. É um programinha, tá, no MATLAB, de resolução do modelo de cinética enzimática usando dados da literatura, tá? Eu vou mostrar para vocês depois o artigo direitinho, os dados que eu tirei do artigo, mas vamos passar aqui rapidamente na construção do programa aqui no MATLAB, certo? Então aqui a gente tem, acompanha aqui eu mostrando aqui com o mouse, a gente tem o título, né, só o títulozinho, que é um programa de resolução do modelo de cinética enzimática usando dados da literatura, tá? Esse clear all, close all aqui, é só pra gente poder limpar, é um padrão, tá? Na construção de qualquer programinha aqui no MATLAB, pra gente limpar, pra começar um novo programa, certo? Aqui eu tenho a definição das variáveis globais, K1, K2, K3, vocês já conhecem essas constantes. Aqui eu já inicio sem o K4, né? Vocês já sabem por quê. Que a gente toma faz essa consideração, né? Porque a gente está trabalhando aí com velocidades iniciais, a gente desconsidera o K4, tá? Vocês já viram isso na aula teórica, né? O motivo disso. Então, aqui a gente trabalha só com K1, K2 e K3. E aí, a gente tem aqui a definição das constantes. Vejam, no artigo, esses dados aqui eu tirei do artigo, certo? A gente tem aqui os valores para as três constantes, tá? Aí aqui é só o nome aqui, né? Pra gente não se perder. Então, constante cinética da reação de ida, da reação de volta, né? Da ida e volta aqui seria a formação enzima mais substrato formando complexo enzima-substrato, né? Então, a reação de ida e de volta e a constante cinética de formação do produto, K3. Então, de onde que eu tirei esses dados aqui? Do artigo, tá bom? Os autores fizeram esse experimento em laboratório e deram aqui o valor de K1 9.4, K2 8.1, K3 5, certo? Eles também me deram, né, no artigo, a concentração inicial de enzima. Então, aqui eu estou chamando de E0, concentração inicial de enzima, que no artigo eles me deram um valor de 2.5. Eu também tenho concentração de substrato inicial aqui, 10. E, vale ressaltar aqui, vocês estão acostumados a gente chamar o complexo enzima-substrato das letras E, S, né? Aqui tá a letra C, tá bom? C de complexo, tá? Então, se acostumem aí com essa mudança só de nomenclatura. Então, o C aqui, ó, tá representando o complexo enzima-substrato, tá? Vocês estão acostumados de chamar de ES. Aqui a gente tá chamando de complexo, tá bom? De C. Então, C0, né, no início ali, eu não tenho nada de complexo ainda formado. P aqui seria produto, então P0, concentração inicial de produto, também é 0. E o tempo aqui, eu estou definindo como 3 minutos. Esse tempo aqui, depois a gente vai variar ele também, tá? Mas assim, eu já rodei aqui o programa, então eu vi que 3 minutos foi ideal para consumir todo o substrato e produzir todo o produto, né, que a gente precisava. Mas depois eu vou fazer uma atividadezinha com vocês, que é o quê? Variar aqui a concentração de substrato. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ao invés de 10, eu colocar 50 para a concentração de substrato, esse tempo aqui já vai ser pouco. Então, eu vou ter que aumentar o tempo, tá? Então, esse tempo aqui em minutos, né? Esse tempo final aqui de 3 minutos é só para a gente poder analisar os gráficos, tá bom? Então, esse tempo aqui eu que coloquei. Vamos lá. Definição do intervalo de tempo para resolução. Então, estou colocando aqui no programa, né? Que é para ele fazer sempre do tempo 0 até esse TF, sendo que esse TF eu vou sempre definir aqui. Nesse caso aqui tá 3 minutos, então vai ser de 0 a 3 minutos. Temos aqui as condições de contorno, né? Que vocês já conhecem aí. Que são S0, substrato inicial, enzima inicial, complexo inicial e produto inicial, certo? São as nossas condições iniciais aí, nossas condições de contorno. Aí, a gente tem aqui a resolução das EDOs, tá?
Aqui a gente usa, né, o O de 45, né, quer dizer aí que a gente está usando um range culta de quarta ordem para resolver, tá? Esse arroba enzima aqui é só mesmo o nome da minha função, tá bom? Porque eu vou ter que chamar depois, é o nome da minha função, certo? E o que quer dizer aqui? Esse T e esse CC aqui, né? Quer dizer que é para o programa resolver no tempo T, nas condições de contornos dadas acima, tá? Esse CC é esse CC aqui, essas condições de contorno aqui. Então, a nossa função é essa. A gente quer resolver aí para resolver pelo range culta de quarta ordem e é para resolver no tempo T nas condições CC, nas condições de contorno dadas acima. Tudo bem? Aqui a gente tem a atribuição das respostas do vetor calculado. O que é isso? Essa aqui é uma parte mais assim para você mandar o MATLAB construir o gráfico para você, entendeu? Então, quando eu falo aqui, por exemplo, S é igual a Y, abre parênteses, 2 pontos, vírgula 1, fecha parênteses aqui, 2 pontos, ponto e vírgula, quer dizer que o substrato está dentro do vetor Y na primeira coluna. A enzima está dentro do vetor Y na segunda coluna. O meu complexo já está na coluna 3, o meu produto na coluna 4, tá? É para eu organizar aí como é que ele vai montar meu gráfico, tá bom? E aí, a gente vem aqui exatamente para a construção da figura. Além, né, de você falar aqui, né, os vetores, você pode, né, também dizer como é que vai ficar a tua figura, né? Então, vai ser a figura 1, esse grid on aqui é para ter as listrinhas, né, lá no gráfico. E aí, você vai dizer como é que vai ser, né, o lado esquerdo, o lado direito do teu gráfico, se você vai engrossar a linha, qual a grossura da linha que você quer, quais as cores, quem vai estar no eixo esquerdo, quem vai estar no eixo direito, quem vai estar no eixo X, né? Então, meu eixo X é tempo. Depois vocês vão ver o gráfico pronto. Então, a gente vai ter o tempo, né, na linha ali horizontal, no eixo X. E no eixo Y, a gente vai ter várias coisas. A gente vai ter a concentração do substrato no eixo, tá vendo aqui, ó? X label, né? Então, a gente tem o tempo no eixo X. E a gente tem a concentração de substrato no eixo Y, da esquerda. No eixo Y também da direita, a gente vai ter a concentração de produto formado, a concentração de complexo formado e a concentração de enzima usada na reação, tá? E a gente também fala o que é para ele colocar na legenda. Então, ele vai escrever na legenda substrato, produto, complexo e enzima. E aqui a gente fecha nossa figura, tá? Então, aqui são detalhes para a construção do gráfico, da figura do gráfico. E aí a gente chega realmente na definição da função para cálculo. Já falei com vocês, né, que aqui o nome, né, da nossa função enzima, já foi dito isso lá em cima. DYDT é arbitrário, né? Eu que escolhi falar Y, DYDT. E o importante é eu definir aqui embaixo, né? Quem vai ser aqui substrato, enzima, tá bom? Mas a gente vai falar disso já já. Então, quando eu tenho aqui, né? Function, DYDT, enzima, TY, tá? Aqui é o nome da minha função. Então, quer dizer que a minha função depende de T, que é o tempo, e Y. Esse Y são as composições que eu vou calcular, tá? Vai ser tudo isso aqui que eu vou calcular lá. Substrato, enzima, complexo, produto, tá? Então, quer dizer que a função depende do tempo e dessas composições aqui que a gente vai calcular. K1, K2, K3 você já sabe, né? Estou chamando elas aqui de novo. Elas já estão, o valor delas já estão definidos lá em cima. E aqui, né, eu estou dizendo aqui, S é igual a Y, entre parênteses 1. Quer dizer que a primeira coluna vai ser o substrato, a segunda coluna vai ser a enzima, a terceira coluna vai ser o complexo e a quarta coluna vai ser o produto, tá? Coluna do que, professora? Coluna do vetor de resposta,
tá? Que eu preciso. E aqui a gente chega no mais importante, que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, tá? Porque eu vou mostrar, acho até que eu vou pegar essa parte, eu vou levar para o slide pra gente conseguir ver no artigo e no próprio slide, tá? Mas são, ó, DYDT1, então quer dizer que é a variação de S, tá? DYDT2 quer dizer que é enzima, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, tá? A gente vai fazer quero que vocês prestem atenção, eu vou levar essas equaçõezinhas aqui também pra aula, né? Pra eu conseguir mostrar a vocês elas no artigo, tá? Mas é o balanço lá pra variação do substrato no tempo, depois o balanço pra variação da enzima no tempo, do complexo enzima-substrato no tempo e do produto no tempo, certo? E a gente chega aqui ao final do nosso programinha. Com o programa pronto, vamos gerar os gráficos agora. Nessa primeira condição, com o substrato inicial de 10 gramas por litro, olha aqui, ó, tô gerando o gráfico. Então, em 3 minutos, a gente tem aqui do lado esquerdo, eixo esquerdo, a concentração do substrato, no eixo direito, concentração de produto, de complexo e de enzima. Esses gráficos todos que eu tô gerando aqui, eu vou levar lá para o Excel para a gente poder discutir calmamente cada um, certo? Então, ó, fechei, vou vir aqui na definição das constantes, vou trocar, tá vendo? Ó, o substrato inicial aqui era 10, eu vou trocar para 20, então vamos dobrar a concentração de substrato e vamos pedir para o MATLAB gerar o gráfico nessa nova condição, tá? Com o dobro de substrato. De novo, a gente tem o mesmo gráfico aí, né? 3 minutos aqui no eixo X, concentração de substrato aqui em azul caindo, em vermelho, sem pontilhar, a concentração do produto, mas eu vou levar todos esses gráficos lá para a nossa discussão na aula, próxima aula. Agora eu coloquei aqui para 30, né? Então 3 vezes mais, a gente começou com 10, depois com 20, agora eu coloquei 30 gramas por litro de substrato. Vejam como que o substrato cai, né, de uma forma diferente, e o principal que a gente vai olhar é a relação entre a enzima livre e o complexo. E vamos colocar agora aqui para 40 e vamos pedir o MATLAB aqui também para mudar o tempo para 5 minutos, porque como tem mais substrato, pode ser que 30 minutos não seja suficiente, né? E de fato não é, tá vendo? Ó, com 3 minutos a gente ainda tinha um pouquinho de substrato para ser consumido. Então, por isso que eu botei lá o tempo para 5. Vejam que 4 seria o suficiente, né? Mas eu não sabia, chutei 5 minutos, porque tinha muito mais substrato aí para reagir, certo? Vou fechar o gráfico aqui de novo e vou aumentar mais um pouquinho. Vou colocar para 50 gramas por litro. Eu acho que 5 minutos ainda é suficiente, né? Então, vamos ver. Sim, 5 minutos foi o suficiente. Então, vejam que muda completamente como que o substrato cai, como que o produto é formado, como que fica essa relação de enzima livre e complexo, tá? Então, vou fechar aqui de novo esse gráfico. Então, o bom da gente ter o programinha é isso, né? Que a gente muda ali uma constantezinha e a gente já consegue mudar aí, pedir o gráfico, né, novo. Agora eu coloquei o substrato menor, né? Coloquei só para 5 gramas por litro de substrato e diminuí também o tempo, né? Porque eu sei que não precisa de tanto tempo. De fato, ó, 3 ainda foi muito. Com 1,5 ali, ó, já tinha acabado o substrato, porque é pouquinho, né? É só 5 gramas por litro. Então, vejam como é muito diferente. A gente vai analisar ainda em detalhes, tá? Mas olha a curva em pontilhado vermelho aí do complexo, né? E aí, por fim, eu ainda diminuí o tempo aqui ainda para 2, ainda o substrato, diminuí ainda aqui para 3 gramas por litro, diminuí o tempo para 2 minutos e pedi o MATLAB aqui para gerar um novo gráfico. Olhem as curvas de enzima e complexo. Olha o tanto de enzima livre que continua livre sem complexar, né?
Por quê? Porque foi em muito pouco tempo, em menos de 1 minuto, né? 1.2 ali já acabou, né, o substrato. Mas assim, eu vou levar todos esses gráficos lá pro PowerPoint pra gente poder discutir cada um devagarinho, tá?